Que a paz de Cristo esteja com você. Nós queremos falar um pouco sobre santificar a nossa conduta. A conduta são atitudes que tomamos todos os dias, conduta, né? Somos levados pelo ensinamento que recebemos e somos levados a vivenciar isso no nosso dia a dia. E nós queremos falar um pouco sobre santificar a nossa conduta, porque quando nós fazemos isso, é como um espelho, o Senhor aparece na nossa vida. É sinal de que nós fomos ensinados, né, a viver conforme o que está escrito na palavra de Deus. Porque a gente sabe que a Bíblia é um manual de vida, né? E por ela muitos homens e mulheres de Deus viveram a vida, viveram o melhor da vida, porque obedeceram a Deus. E eu quero convidar você para a gente ler a palavra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: mas, assim como aquele que vos chamou é santo, também vós sois santos em toda a vossa conduta, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Santificar a nossa conduta, para que eu e você vivamos uma vida de santidade naquilo que nós fazemos. A gente precisa se apartar, não é? Porque santo significa separado. Eu estou aqui com a pastora Maria Brasil. A paz do Senhor, pastora Brasil. Que Deus abençoe a sua vida, minha pastora. Paz do Senhor a todos e a todas. Que Deus abençoe você neste dia maravilhoso. Que o Senhor estenda suas mãos sobre você, sobre a sua casa e lhes abençoe grandemente. Estamos tratando de um assunto muito importante para a igreja, como noiva do Cordeiro, né? A santificação, ou seja, a separação para servir a Deus melhor. Como separar-se, né? Como estar no mundo e ser santificado. Nós vamos aprender neste dia, nesta hora. Verdade. Vamos compartilhar com você. E eu espero que você também seja um multiplicador dessas informações. Que Deus venha usar você para trabalhar essa conduta na sua casa, no seu local de trabalho, com os teus colegas de trabalho, porque a gente sabe que a tendência humana, o ambiente humano, ele transforma o homem, né? O ambiente social onde ele está, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente escolar. Então aquela conduta ali, se você for ensinado para um comportamento diferenciado para o que é bom, é uma bênção. Agora, se em vez disso for algo que não agrade a Deus, vai ser ruim para você como cristão. Então nós vamos aprender hoje aqui e eu espero que isto seja enriquecedor para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar, para a sua vida cotidiana, amém? Então, vamos começar. O que é santidade, né, apóstolo? É verdade. A palavra é com você. Em Oséias, no capítulo 11, versículo 9, a parte A, diz que santidade é separado como um dia sagrado, né? É separado. Aleluia. A pureza absoluta em Deus. E não há indício do mal, né? O pecado, nós sabemos que o pecado infecta, é infeccioso, ele pega, né? Nós tivemos a pandemia onde o Covid proliferou em todo mundo, né? Infeccionou todo mundo, né? Então, é assim o pecado. O pecado, ele passa de pessoa para pessoa. Com a convivência, a gente vai convivendo com aquele clima, com aquele meio, com aquele ambiente, e de repente nós estamos contaminados com o pecado.
ele contamina o homem. E mais, né, para se buscar a santificação, a gente precisa um pouco meditar, né, na imagem de Deus na nossa vida, né? Porque a gente sabe que Deus é santo, aleluia. E para que essa santidade, né, chegasse até nós, foi necessário o quê? Jesus representar, eu e você que cremos nele. Primeiro nós temos que crer de todo o nosso coração e tomar posse que Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso advogado. É Ele que intercede por nós ao Pai. Ele nos representa, né? Glória a Deus. Então, nós, em vez de nós nos compararmos com Deus, nós começamos a olhar para as pessoas ao nosso redor, né? E a gente pensa que não somos tão mal assim, mas tente colocar Deus aonde? Na sua mente, dentro do seu coração. Tente meditar o quanto hoje o mundo, né? O mundo está debaixo de uma maldição, né? A gente está vendo tanta mudança na natureza, no oceano, no clima, né? A mudança, a própria natureza, as grandes cidades, os grandes alagamentos, por conta de quê? Porque existe o pecado. A Bíblia diz que o pecado cheira mal às narinas de Deus. Então, tente colocar Deus na tua frente. Aquele que tem fome de Deus nunca considera, né, o pecado como algo normal, né? Você tem fome de Deus, você ama a Deus e você sabe que o pecado nos afasta de Deus, não é, pastora Brasil? Glória a Deus, é verdade, queridos. Este assunto, este tema, ele é muito importante. Por quê? Porque, como disse o apóstolo, a comparação. Geralmente nós nos comparamos uns com os outros, achando, não, eu sou e na minha conduta melhor que fulano, eu sou que ciclano. E aí você olha e você começa a fazer o seu pré-julgamento. É verdade. Né? Então, nesse pré-julgamento, você peca, porque a Bíblia diz assim, examine-se a si mesmo, não é ao outro. Então, você tem que olhar para você e ver como é que está a minha conduta diante do Deus que me criou. Eu estou fazendo aquilo que Ele se agrada? Você vê que lá no livro de Gênesis ele diz o quê? Para o homem, né? Quando ele forma o homem, ele diz, olha, eu vou soprar na narina do homem, vou dar vida. Vou tornar o homem o quê? Um ser melhor. Aleluia. Ele estava morto, o homem estava morto ali, inerte, aquele boneco, né, de argila. E o Senhor sopra o seu fôlego. O fôlego de Deus entrou em nós, por isso temos vida. E qual foi o objetivo dessa criação? Que o homem, a Bíblia diz, que o homem tornasse o quê? Um ser vivente. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz, eu vim para que você tenha vida. E vida em abundância. Então, o que é essa vida em abundância? É uma vida para Deus. Começamos a olhar e examinar a nós mesmos, a nossa conduta no nosso local de trabalho, a nossa conduta com os nossos amigos, né? Com os nossos colegas de escola, você que é estudante, você que faz aquelas rodadas, né? Entre os colegas ali. Comece a observar, se a sua conduta está servindo para enriquecer aquelas pessoas e aproximá-las de Deus. Se não está, comece a se avaliar. A Bíblia diz assim, que o homem, a Bíblia fala que o Senhor nos manda, através do apóstolo Paulo, diz assim, olha, sede meus imitadores, o apóstolo Paulo diz, como eu sou de Cristo. Essa imitação do apóstolo Paulo, o que era? Era que ele era um homem o quê? Que buscava a Deus, que pregava o evangelho, que fazia a obra do Senhor, que não se envergonhava do evangelho de Cristo. Essa era a conduta de Paulo, né? E ele diz isso. E Paulo, a Bíblia diz que ele se espelhava em Cristo.
Por quê? Porque ele queria realmente estar no auge, o quê? Da sua santificação. E o Senhor Jesus, na sua palavra, sem ela, ninguém verá Deus. Sem essa santificação, ou seja, sem essa separação, né? Essa separação do pecado. A Bíblia diz que aquele que mentia, que as pessoas perguntam, mas que tipo de pecado é esse, pastor? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que roubava. Aquele que furtava, roubava, não furte mais. Então essa conduta é separar-se dela para poder estar próximo de Deus. Você vê que quando o pecado entrou no mundo, Deus criou um projeto, um plano para o quê? Resgatar o homem, separar o homem do pecado. E a Bíblia diz que no final, quando houver o dia do juízo final, ele vai separar os bons, as ovelhas boas, dos cabritos. Ou seja, aqueles que procuraram estar com uma conduta de acordo com o que ensina a Bíblia. Por isso que eu falo a todos os irmãos, você quer ter uma conduta de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um jovem de Deus, de uma moça de Deus, vá para dentro das Escrituras e leia. Porque a Bíblia diz que o povo se perde porque não tem conhecimento. Às vezes a gente é muito fechado e não consegue abrir o nosso coração para aprender. E quando a gente não aprende, a gente faz errado. Você vê que o povo de Israel, quando saiu do Egito, muitos, aliás, 98% deles não entraram na Terra Prometida. Por quê? Porque eles não seguiram a conduta de que Moisés ensinava, né? O Senhor revelava para Moisés, tanto é que Moisés sobe ao Monte Sinai para ver as tábuas da lei, e antes de Moisés descer de lá, já fizeram um bezerro de ouro para adorar, e não obedeceram a Arão. Quer dizer, a conduta deles foi totalmente errada. E eles queriam justificar que aquela conduta, eles tomaram aquela conduta como atitude, porque Moisés não estava lá, porque eles queriam Deus para ver, né? E aí o que aconteceu? Todos eles sofreram. Verdade. Então, a nossa conduta como cristão, ela tem que ser diferenciada todos os dias, amado. A gente observa, vai para dentro das Escrituras, não olha para o teu irmão, não. Se você vê que o teu irmão está falhando em determinada situação, você que é pastor, que é pastora, você vê o teu amigo, colega de ministério, falhou numa determinada conduta, não repita a conduta dele, criticando ele. Olhe para dentro das Escrituras e olhe para você. Bom, o meu irmão não está agindo com a conduta correta, eu vou procurar melhorar também, porque o erro de um é o aprendizado de outro. Não é para se repetir e virar uma bola de neve. Eu não posso viver assim. Deus não se agrada. A Bíblia diz que nós temos que nos examinar. Se eu quero ser um homem de Deus, se eu quero ser uma mulher de Deus, eu tenho que olhar para mim, não é para o meu irmão. Porque o que leva o homem a afastar-se de Deus é ele querer julgar o outro, ele querer se comparar com o outro, ele querer dizer assim, eu sou melhor. A Bíblia fala sobre o publicano, né, que chegou para oferecer o seu sacrifício no altar, e ele dizia, eu te dou graça porque eu não sou igual a esse homem aí, né, que faz isso, eu faço aquilo, dou minhas ofertas e tal. Não é isso que Deus quer. Essa comparação, ela é pecaminosa, ela é contagiante para o lado ruim. Se você quer ter um ministério que cresça, se autoexamine. Veja onde você caiu. A Bíblia diz, olha, quem está em pé, olhe e não caia. É isso que a Bíblia fala. Para que a obra de Deus ela não sofra. Louvado seja Deus. Nós estamos falando de conduta. Conduta são atitudes que você toma para o bem ou para o mal. Para agradar a Deus ou para se tornar, estar do lado do inimigo de Deus. Porque aquela pessoa que escolhe viver, né, o sistema mundano que hoje está implantado no mundo inteiro, aquilo que era correto, aquilo que era bom, que era verdadeiro, se tornou crime, né? Se tornou uma aberração para essa sociedade a qual estamos vivendo. Então, em primeiro lugar, não ceda ao pecado. Lute com todas as suas forças para que você não seja aprisionado pelo pecado. Hoje, na linhagem da prostituição, hoje muitos casais estão se rendendo à profanação do próprio casamento, levando o seu casamento para
uma experiência swings, experiência 3, a 4 e tudo mais, tudo aí pela frente, em busca de prazeres da carne, né? Enquanto que você tem a melhor oportunidade para você viver na presença de Deus. Deus falou na sua palavra: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, aleluia, sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa carne, haverá um grande derramado do Espírito de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isto. A Bíblia não manda enfrentar, a Bíblia não manda ficar, a Bíblia não manda se assentar, a Bíblia manda fugir. E busque a justiça, a piedade, a fé, o amor e a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate de fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então, o que é que nós sabemos? Que a humanidade, desde o pecado de Adão, ela vive uma infecção pecaminosa. Em Romanos, no capítulo de número 3, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Versículo 10. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, né? Em Romanos 3, 23, diz assim a palavra: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, todos os seres humanos estão infectados com o pecado. É como a humanidade toda estivesse em uma antessala de UTI, entubado, mortos nos seus delitos de pecado. Então, todos temos habilidades, tanto para fazer o bem, como para fazer o mal dentro de cada um de nós. A questão é qual parte a gente deve nutrir. É a parte do bem? É a vontade do Senhor que nós devemos nutrir? Então nós vamos nutrir o quê? Meditando na palavra de Deus, alimentando a nossa alma todos os dias daquilo que Jesus ensinou. Ele disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então nutre, então fortaleça, então dê força para este lado do bem. Então se afaste, fuja, né? Fuja do pessimismo, fuja da murmuração, fuja, né, da ausência de fé, fuja, né, glória a Deus, dos pecados, dos palavrões, fuja, né, da maldade, de ficar de mal com alguém, de ficar com ódio de alguém, de guardar mágoa até mesmo do marido ou da esposa. Fuja desta vida do mal. Se você busca santificar sua conduta, não dê oportunidade para o diabo. Fuja da aparência do mal. Se eu sei que lá na praia eu vou me contaminar, se eu não estou preparado, os meus olhos são maus, ainda não são convertidos, o que é que eu faço? Eu tiro meus olhos desses locais. Agora, se eu tenho, aleluia, se eu tenho uma vida
curados, meus olhos são sarados. E a gente vê, aleluia, a gente pode viver, trabalhar até em ambientes assim, e nós temos força do Senhor aí, amém. Mas se você não existe essa conversão na tua vida, fuja desses locais em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastora? Amém, glória a Deus, é verdade. Nós precisamos segurar nas mãos de Cristo, aleluia, todos os dias, estar ligados com Ele para que a gente possa fugir da aparência do mal. É verdade. Por quê? Porque a igreja, a Bíblia diz, vós sois sacerdócio real, a nação eleita, o povo adquirido. E a igreja remanescente, a igreja é o remanescente que luta todos os dias, glória a Deus, para conter a morte e conter a destruição da humanidade. Por que geralmente você vê milhares de pessoas só procurando as igrejas quando estão doentes, problemáticas, ansiosas, com medo? Por quê? Porque a tendência do pecado é matar a humanidade, é destruir o homem. Você vê que as vendas de cigarro fazem aquela propaganda colorida, e lá no finalzinho diz assim, olha, fumar produz câncer. Rápido. E aí qual é a mensagem que fica na mente das pessoas? Depois daquela imagem colorida, daquela propaganda que aparentemente é chamativa. Que fumar é o quê? Prazeroso. Que vai lhe causar o quê? A sensação de alguma coisa. É verdade. Né? Mesma coisa a gente observa nas propagandas de bebida. Você vê, geralmente usam a mulher com aquela fotografia, aquela imagem linda. Que as mulheres são lindas mesmo. Aí o que vem? Vem a mulher linda, maravilhosa, e do lado vem o quê? A imagem de um tipo de cerveja. Aí passa aquela imagem, porque é tão daquele jeito, a gente vê nas mídias. Aí no finalzinho diz assim, olha, beba com moderação. Uma certa feita alguém fez uma pergunta para um pastor. Se era pecado beber. E aí ele retornou a pergunta com outra pergunta. Disse, depende. Qual é a quantidade de bebida que você permitiria que o seu médico que fosse lhe operar, abrir você, pudesse tomar? Qual é a quantidade de bebida que o piloto do avião poderia tomar para depois conduzir você de um lugar para outro? E aí ele foi colocando vários requisitos. E aquela pessoa que fez a pergunta disse, nenhum. Pois é. A propaganda, ela faz com que aquela imagem colorida seja mais tendenciosa a envolver a pessoa do que o que é o prejuízo que ela vai ter depois. Porque quantos milhares de jovens você vê que não estudam mais, que não conseguem concentrar-se, que não tem mais desejo de ser alguém assim intelectualmente falando. A gente vê milhares, começa assim na tenra idade, 12, 13 anos, os jovens começam a usar o quê? O cigarro, o fumo, porque por tendência de outro. O outro diz, olha, você vai viajar, você vai viver bem, e isso é enganador. A gente vê milhares de moças e rapazes, a gente que assim conhece alguns lugares, que a pessoa está com um zumbi, ou seja, aquela conduta que parecia boa, logo no começo, quando ele estava, um dia desse eu até conversei com meu neto aqui, que tinha um rapazinho de 17, 18 anos, aqui onde a gente mora, fumando aquele cigarro eletrônico. Então aquele cigarro eletrônico, ele segundo as pessoas, que eu nunca inalei nem quero, ele tem perfumes, não sei como é que funciona. E aquele rapaz estava no último degrau da escada, e as criancinhas de 6 a 10 anos, inclusive meu neto, estavam embaixo. E aquele rapaz soltava, inalava aquela fumaça colorida, e as crianças foram assim, chamou a atenção das crianças para aquilo. E aí, quando eu cheguei aqui em casa, eu sentei com meu neto e disse, meu filho, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final é caminho de morte, porque já foi provado que esses cigarros destroem os neurônios, rebenta com o pulmão. Você já pensou você falar perto de alguém que fuma? Dar um abraço em quem fuma? A roupa já vive contaminada com aquele cheiro ruim. Então essas condutas pecaminosas que a igreja ela tem que combater todos os dias.
A Bíblia diz, vós sois o sal da terra. O que? Vós sois a luz do mundo. O sal não incomoda se tiver uma ferida? Experimenta colocar um pouquinho de sal numa ferida para você como dói. Verdade. Dói, mas ele vai o quê? Vai matar os fungos e bactérias que tem ali. Então eu quero dizer que igreja, o nosso papel como igreja, ele é muito importante. Vai ajudar ainda milhões, a Bíblia diz que vai arrancar milhões ainda das trevas. Foi para isso? É para isso que estamos aqui. Aleluia. Nós temos que fazer a diferença. Não, a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Não vos conforme. Se você vê um jovem se mergulhando no vício, fale para ele. Um dia desse eu disse para um rapaz, ele chegou e estava desesperado. Ele disse, eu vou morrer, eu estou desfigurado. E ele ansioso, aquele desespero, ele chegou na igreja naquele desespero. E eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele e disse, Deus não lhe fez para isso. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas doenças e por conta das suas pisaduras nós fomos sarados. E depois, conversando com aquele senhor, eu fui descobrir que ele tinha 4 graduações, 4 formações acadêmicas. Sabe o que acabou com ele? O fumo da droga, o consumo da droga. Hoje ele não consegue respirar direito, o hálito é horrível porque vai mexer com o estômago. E aí ele estava naquele desespero. E aí eu comecei a fazer oração por ele e foi acalmando. Mas quantos milhares de jovens nós precisamos salvar, queridos? Começando por dentro da nossa casa. Vigia o teu neto, vigia o teu filho. Aleluia. Conversa com ele, conversa com a tua filha. Quem disse que o prazer momentâneo ele vai te fazer feliz a vida toda? Não vai. É algo que o diabo, a Bíblia diz que o diabo veio matar, veio roubar e destruir. O que ele mata? Ele mata a nossa esperança. Ele rouba a nossa comunhão com Deus, né? E destrói a nossa santificação. Ele nos tira da presença de Deus. É essa a missão do diabo. E se você quer uma vida de liberdade, realmente de felicidade, de saúde, você tem que correr. A Bíblia diz assim, olha, fuja da aparência do mal. Você ainda nem praticou. A aparência é aquilo que você está olhando. Então o Senhor diz, fuja. Fuja. Então você vê, se você estiver numa roda de amigos, aquelas pessoas começaram a querer te convidar para usar droga, para usar um cigarro, fuja de lá. Isso não é vergonhoso. Você está vencendo um pecado. Eu tenho 54 anos. Nunca fumei. Nunca bebi. Me formei, eu tenho já 2 graduações. Tenho especializações. Estou batalhando no meu mestrado. As minhas filhas, tenho filha que tem 3 graduações, 4 graduações. E eu sempre digo para elas, vocês querem ser felizes? Sirvam a Deus de todo o coração. O prazer momentâneo de um fumo, de um copo de cerveja é momentâneo. Quando você sai daí, sai daquele momento, você deita no seu travesseiro, você volta para você mesmo, você vai ver que aquilo não te fez feliz, porque aquilo não é felicidade para ninguém, querido. Muito bem, amados. E o conselho que nós trazemos neste momento para você é não permitir que o pecado consuma você, destrua a tua vida. Não permita, aleluia. Quantas pessoas nós temos livre-arbítrio, Deus nos deu isso aqui é uma dádiva, está dentro da nossa natureza o poder da escolha. Tem muitas pessoas que estavam conosco na igreja, adorando a Deus em espírito e em verdade, mas hoje elas tomaram, algum tempo atrás, uma escolha de se distanciarem da vontade de Deus e de abrir o coração para o pecado. Então eu digo para você, não permita, você que está na casa de Deus, você que ama a Deus, você que tem fome de Deus, você que lê a palavra de Deus, não permita que o pecado te consuma. Faça agora uma reflexão, aonde você estiver, pergunte, a Bíblia diz,
te examina você mesmo, olha para dentro de você, qual é, aonde você está pecando, qual a área da tua vida que tem te afastado da presença de Deus. Você que quer fazer uma reconciliação neste momento, você que já pensou até em se matar, tirar a própria vida, você que já pensou até em tomar veneno, pegar uma arma e colocar contra a tua cabeça, você que já pensou em se jogar de um prédio, né, e dar cabo da tua vida, eu digo para você, o que você precisa é se arrepender do teu pecado, se arrepender do erro que você cometeu, voltar ao primeiro amor, aleluia, volte para Jesus. Jesus está dizendo, vinde a mim todos vós, que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para as suas almas. Não se deixe destruir, não se deixe destruir pelo álcool, pela droga, não se deixe destruir, né, não se deixe destruir pelo mal, né, pelo divórcio, pela separação, por conversa aleatória. Às vezes a pessoa, aleluia, começa a conviver com pessoas que começam a colocar defeito na tua relação, defeito no teu marido, defeito na tua esposa. Não fale nada da relação de vocês íntimas, das quatro paredes, da relação de vocês dentro de casa, para ninguém, nem mesmo para mim, nem para a pastora Brasil. Não fale, glória a Deus. Quando você se ajoelha e conversa com Deus, coloca a tua vida diante de Deus. Ele pode, Ele tem poder. E se você quiser pedir oração para nós, peça, mas não precisa você entrar em detalhes. Eu quero deixar um número do nosso WhatsApp, o DDD 96, o número é 98406-9393. Nós estamos aqui à disposição para ajudar você, para levar a Deus uma palavra de oração pela tua vida. Não precisa, nós não queremos detalhes, nós não queremos em ipsilite, né, da sua vida, não. Quando você diz, eu quero oração para o meu casamento, eu oro, nós vamos orar pelo casal, glória a Deus. Não se deixe destruir. Olha o que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 8, diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria, e por causa destas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Olha, aleluia, Jesus te liberta do passado. Tem muitos presbíteros, muitos pastores, muitos diáconos, muitos evangelistas, até apóstolos, que quando eu no meu passado eu pregava, no meu passado eu fazia isso, no meu passado eu fazia aquilo, mas a gente vai ver hoje, não tem nada, é uma planta sem fruto nenhum, nada condiz com o passado que essa pessoa tanto comenta. Muito pelo contrário, a pessoa, a gente olha para a pessoa, a gente vê que a pessoa
é um covarde, foge, aleluia, da missão que Deus lhe deu para ele executar. Então, a igreja é o remanescente que luta contra a morte, que luta contra a destruição da humanidade. Louvado seja Deus. Nós lutamos sim, porque existe muitas pessoas, o mundo hoje está cheio de mortos-vivos, de zumbis, de pessoas que estão nas latas de lixo, amados, porque estão com a mente contaminada pelo vício, com a mente contaminada pelo cigarro, com a mente contaminada pela cerveja, pela cachaça, contaminada a mente pela cocaína, pelo crack e infinitamente muitas drogas, né? Sua mente foi tão corrompida que o seu único propósito de existir é satisfazendo os seus desejos e os seus instintos. A gente poderia chamar essas pessoas, muitos que estão desviados hoje, como zumbis espiritual. Louvado seja Deus. Então, abre teu coração a uma vida de santidade. Permita, né? Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei com ele e cearei com ele, ele comigo. Jesus disse: aleluia, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando ele falou de negar a nós mesmos, pastor, ele estava falando da nossa natureza pecaminosa. A renúncia, aleluia, né? É renunciar, é ficar pensando em se matar, ficar pensando em prejudicar alguém, ficar guardando mágoas e ressentimento, ficar com inveja das pessoas, enquanto que eu, você, nós podemos dar a volta por cima e viver a nossa vida. Quantas pessoas ficam no aplicativo, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, no WhatsApp, ficam procurando notícias, ficam procurando saber algo de um artista, de um cantor, de uma música e assim por diante, para falar mal, para se alegrar com a destruição, muitas das vezes até da família, pastora Brasil. É verdade, e isso tem levado a multidão de pessoas a morrerem mesmo, porque quando você se afasta de Deus, você morre espiritualmente, e até a tua aparência física, ela fica uma aparência doentia. Nós precisamos aprender que para que a gente possa ter uma vida de santificação, nós temos que aprender a sermos corrigidos por Deus. A Bíblia diz que o Senhor corrige, Ele repreende aquele filho que ama. Então, por que Ele faz isso? Para que nós possamos melhorar como pessoas, melhorar como pais, mães, filhos, pastores, pastoras, membros das nossas igrejas. Está surgindo assim uma conduta de pré-julgamento diário. A gente vê: eu não vou naquela igreja por causa disso, daquilo outro. Eu não vou naquela porque eu era daquela e aquela está errada. Você julga o homem. Você não está indo para a igreja para julgar ninguém. Você está indo para se aproximar da sua comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra é que nos alimenta, nos ensina. Então, essa questão da conduta, do pré-julgamento do outro, isso é muito prejudicial. A igreja como um todo, ela tem que estar unida num propósito de pregar a volta de Cristo, de pregar salvação em Jesus Cristo. É para isso que Deus nos chamou. Então eu quero alertar você, pastor, você, pastora, quando estiver no púlpito, eu sempre digo o seguinte, que púlpito de igreja não é lugar de lavagem de roupa suja. Não, querido. Deus não se agrada disso. Você vai pregar o evangelho, você vai falar
que o pecador precisa aceitar Jesus para ir para o céu. Quando aquele pecador se aproximou de Jesus que estava ali na cruz, o Senhor Jesus não entrou em detalhe do que ele tinha cometido. Aleluia. Não. Ele não entrou em detalhe. Ah, olha, eu vou te perdoar, mas tu fizesse isso, assado, cozido, frito. Não. Ele disse, hoje mesmo, você vai estar comigo no meu paraíso. Então, quando você subir numa tribuna, faça isso. Pregue para o pecador. Pregue que Jesus o ama. Porque, irmão, de problemas, a humanidade está lotada. Quando alguém chega nas nossas igrejas, ele quer ouvir a palavra de Deus, ele não quer ouvir você falando mal do teu irmão, da conduta dele no púlpito da igreja dele. Deus não quer isso. Você vê que o próprio Jesus Cristo disse para os apóstolos, quando chegou a cobrança dos impostos, para ele não ficou, quando o cobrador de impostos saiu, Jesus não ficou dizendo, foi eu que fiz o mundo e agora esses caras vão querer me cobrar imposto. Para quê? Para que eu vou pagar imposto se eu sou dono do mundo? Não, querido, olha para a conduta de Jesus. Ele chamou o discípulo e disse, vai, pesca o peixe, abre a barriga dele, tem uma moeda lá, você vai pagar o imposto. Aleluia. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos que separar, queridos, as coisas, para que o nosso trabalho não seja em vão. A Bíblia diz que maldito, maldiçoado é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. E quando você altamente, você sobe no púlpito da tua igreja, para você pré-julgar o teu irmão na conduta que ele exerce lá na igreja dele, porque você já passou por lá, você está pecando. E Deus não se agrada disso. Siga, olhe para dentro das escrituras. Eu digo que o maior conselheiro do cristão, do pastor, da pastora, do obreiro, da obreira, é a Bíblia Sagrada. Amém, é o melhor conselheiro, amado. Se você olhar para dentro das escrituras, você vai saber lidar. Você vê que quando o Senhor Jesus chama os discípulos, cada um tinha um perfil. Pedro era nervoso, era colérico. Eu estou lendo um livro que mostra a característica de cada discípulo. Né? Judas era o quê? João era amoroso, né, pastor? Judas, ele era um cara que só pensava o quê? No dinheiro, nas finanças. Já João era amoroso, né? Então, o Senhor, na escolha que ele fez dos discípulos, cada um tinha um perfil. Verdade. Mas nem por isso ele disse, olha, você não serve para mim por isso. Ele podia ter, na hora que ele escolheu, ele não é onisciente. Na hora que ele escolheu esses discípulos, ele viu Pedro lá todo bravo, lá porque ele não tinha pegado nada. Isso aí não serve para mim não. Isso aí, qualquer decisão que eu tomar, ele vai explodir, vai querer passar por cima da minha autoridade. Não, Jesus não fez isso. Como é que eu quero fazer? Eu quero escolher pessoas para estar do meu lado, a minha conduta, a minha forma de viver. Tem pessoas que imitam o seu líder até na fala. Você é único, querido. Você não precisa disso. Imite Jesus. Olha para dentro das escrituras que você vai crescer como cristão. Eu sempre falo para as obreiras ali da Restaurar, sejam únicas, façam a diferença. Eu trabalhei 33 anos no governo do estado do Amapá como educadora. Eu trabalhei com crianças da pré-escola até o ensino médio. E se você olhar, se você fazer uma pesquisa lá e ver como foi minha conduta em cada estabelecimento educacional onde eu passei, você vai ver que as pessoas falaram que ela era diferente. Eu era diferente na minha forma de ensinar. Eu era diferente na forma de agregar os meus colegas professores. Eu era diferente na forma de apoiar os meus líderes, os meus gestores. Isso fez diferença. Você não tem que ser diferente sendo uma pessoa preguiçosa, incompetente, descuidada, relaxada. Não. Faça a diferença, mas pelo perfil de Cristo. Pela atitude de Jesus. Você vê que por que Jesus incomodou a sociedade da época? Porque ele era o que? Mestre. Mestre. Então você, líder evangélico, seja um mestre em ensinar. Ensine o teu povo o quê? A não pecar. Ensina o teu povo a viver uma conduta cristã santificada.
Ensina o teu obreiro, a tua obreira a se portar como nação eleita, Glória sacerdócio real, povo adquirido, porque foi para isto que o Senhor Jesus Cristo nos chamou. Amém? Nunca recuse a correção de Deus. Quando Deus te corrigir, quando você plantou algo errado, não, se você hoje está dentro de uma penitenciária, porque um dia você cometeu um crime, matou uma pessoa, furtou algo de alguém, assaltou alguém, estuprou, cometeu estupro, abusos sexuais, bateu na sua esposa, humilhou, né? Falou mal de alguém nas redes sociais, comprou e não pagou. Isso tudo vai trazer situações, vai trazer, como é que fala, pastor? Vai trazer consequência, né? Vai trazer consequência na sua vida. Aleluia. Eu quero pedir para você, quando você estiver debaixo de um sofrimento, num deserto, sem pão, sem água, desempregado, né, lá no fundo do poço, não atribua a Deus o teu pecado. Esse momento que você está hoje desempregado, esse momento que você está hoje no fundo do poço, quantas vezes quando você estava numa boa, quando você estava com o teu salário em dias, estava trabalhando, e você, quantas vezes deu as costas, não foi dizimista, não ajudou na obra de Deus, sempre foi escassa, sempre foi escasso para o trabalho de Deus, sempre foi mal, sempre foi má, aleluia. Quando se tratava da obra de Deus, você nunca compartilhava. Agora, quando aparecia uma enfermidadezinha, a farmácia via, o médico via, os exames, poderiam ser quanto pedisse, né? Você dava, você compartilhava ali, mas quando se tratava de ajudar num programa como esse, num programa de rádio como esse, aleluia, que para manter esta obra não é ruim, é mau, é negligente, não é ativo, não é amiga de Deus, não tem amizade com o trabalho de Deus. Então, não atribua esse momento que você está apanhando aí, que aquele filho que você desprezou desde criança, abandonou ele na rua, deixou ele viver lá na esquina, agrupado, sendo doutrinado pelo traficante, sendo doutrinado pela facção, e hoje você chora. Não atribua para Deus isso, porque foi tudo que você ensinou, é isso que aquele filho, aquela filha né? Se ela está no cabaré, se ele está no cabaré, se ela está no motel, se ele está no motel, se hoje aquela pessoa contraiu AIDS, contraiu uma enfermidade mortal, não atribua para Deus. Isso tudo é resultado da nossa escolha. A Bíblia fala que a correção, o chicote, né, a cinta, a vara, ela vem para a costa de quem? Do tolo, daquele que não ouve a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Jeremias, capítulo 5, versículo 3. Olha o que diz: Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram. Não é a fidelidade que os teus olhos procuram, diz assim, que tu os feristes, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusam a correção. Endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram se arrepender, né? E aqui em Hebreus também, no capítulo 12, versículo de número 5 a 6 diz:
Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele dirigiu a vocês como filhos. Meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-os como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Querido, é o momento de você colocar a cabeça em cima do teu corpo, em cima do teu ombro, e reconhecer, aleluia, tudo no lugar, né? Que você está sendo disciplinado, mas você tem como voltar, você tem como reagir, você tem como, aleluia, voltar a fazer aquilo que é certo. A Bíblia diz que mesmo você que está na miséria agora, pastor, estou na miséria, eu não tenho nada. Aquela mulher que estava endividada, ela disse para o profeta: tua filha não tem nada senão uma botija de azeite. Às vezes, amados, com aquela botija de azeite, Deus quer levantar a tua vida financeira, Deus quer levantar a tua vida profissional, Deus quer levantar a tua casa, Deus quer levantar a tua família, a voltar a ser uma família viva, você ser um homem de Deus vivo. Mas não esqueça, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que você não pode perder a visão é de estar na casa de Deus. A Bíblia diz, aleluia, que não devemos abandonar nossa congregação. Tem muitos que abandonaram a casa de Deus, tem muitos que se comprazem nas redes sociais, passam dia e noite e não vão para a casa de Deus. E até quando vão para a casa de Deus, vão com o celular na mão, e lá do banco da igreja fica curiosamente vendo as mensagens e não separa um momento a sós com Deus. Então eu quero dizer para você que o caminho da santificação não é errar o alvo novamente, toda hora viver debaixo de maldição e de pecado, pastora Brasil. Glória a Deus, é verdade, querido. O caminho para santificar-se é buscar dentro das escrituras os ensinamentos e praticar, é a prática. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta, né? O povo de Deus, ele precisa todo dia retornar, todo dia. A Bíblia diz assim, olha, eu tenho que olhar para dentro de mim para ver onde é que eu estou errando. E lá no livro de Apocalipse, o Senhor diz assim, ó, lembra-te de onde tu caíste. Onde você caiu? É verdade. Qual foi a prática que você exerceu que não condiz com o que diz a palavra de Deus? Qual é a sua conduta como cristão? Essa conduta está te edificando espiritualmente? Não está? Eu sempre falo que existe uma conduta assim, que nós cristãos precisamos ter todo dia, é na nossa forma de falar com as pessoas, falar do Evangelho, falar de Jesus. Essa nossa conduta, ela tem que ser o quê? Todo dia ela tem que ser melhorada, né? Você que é tímido, não consegue falar das maravilhas de Deus, mas você consegue entrar numa rede social e conversar. Quantas pessoas têm morrido entre relacionamento através da internet com pessoas desconhecidas? E quando você vai para aquele encontro, eu vi uma reportagem um dia desse aqui de um rapaz tão jovem, a pessoa matou. Por quê? Porque essa conduta, ela é errada. É errada. Se você olhar para dentro das escrituras, você quer se relacionar, você quer casar com alguém, procure para dentro das escrituras. E você vai ver como é, você vai começar a observar como é que você está agindo. Procure sempre conquistar as coisas de forma justa, honesta, nunca com falcatruas, sabe?
Tem pessoas que querem conquistar as coisas, ferindo o próximo, se dando bem e machucando os outros. Isso Deus não se agrada. A Bíblia diz que o povo de Israel, ele sofreu muitas provas. Por quê? Porque Moisés dava orientação e alguns, dentre o povo de Israel, se rebelavam. Você vê quando eles criaram aquela serpente para adorar ali. Você vê quando eles gritaram para Moisés: olha, Moisés, a gente prefere voltar para o Egito porque lá a gente comia, né? Lá nós tínhamos alimento, agora você nos tira para cá, para esse deserto, para passar fome. Como disse o apóstolo, tem pessoas que quando estão numa prova, culpa a Deus. Ah, eu estou passando fome, eu estou passando miséria, eu não tenho emprego, e culpa a Deus. Não, querido. Quem disse que Deus é culpado das nossas ações? Eu estou falando com pessoas que estão hoje aprisionadas, que você está dentro de uma prisão, pagando a consequência de um ato que você exerceu, que você praticou. Mas você mesmo aí dentro, meu amado, minha amada, você pode ser livre. A tua alma, ela é de Deus. Aleluia. Né? E ela quer voltar-se para Deus. Eu quero te fazer esse convite. Aceita Jesus dentro do teu coração. Verdade. Porque quando você aceitar Jesus dentro do seu coração, a sua conduta vai mudar. A sua forma de falar vai mudar. A sua forma até de se vestir. Não estou falando de costumes, nem de doutrinas, dogmas humanos. Ah, porque você está na minha igreja, você vai vestir desse jeito. Não, não é isso. Eu estou falando da forma de vestir-se. Quando você tem o Espírito Santo, ele é o mestre, ele é o orientador, ele é o professor que vai dizer: não, olha, essa roupa não está de acordo para mim ir para a igreja, essa roupa não está de acordo para mim andar na rua, né? Então, isso eu estou falando no geral, não estou falando só com as mulheres, né? Porque geralmente o peso, os homens querem colocar sobre as mulheres, e não é assim. Não é, querido. Você, mulher, tem direito de ser o quê? Uma mulher bonita, arrumada. Se arrume você casada, se arrume o seu marido. Você solteira, se arrume para o Senhor. E essa conduta nossa, principalmente, queridos, tem um lugar, tem um campo minado chamado trabalho. Que ali, se você não tiver o Espírito Santo, você é contagiado com ensinamentos corruptos, enganadores, que vêm para te tirar da presença de Deus. Ei, você mulher que está me assistindo agora, que está abandonando teu esposo, tua casa, teu ministério, por causa de conversas e falácias que parecem tão bonitas. Não é, querido. Vai chegar um dia que a cobrança vai vir sobre você. A Bíblia diz que Deus visitou a casa de Davi por causa da atitude errada dele. Ele era um rei, era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Ele foi perdoado, mas a conduta dele naquele dia com Betseba foi a consequência de toda a sua família sofrer. Você quer que seus filhos sofram, seus netos, bisnetos, tataranetos? Você não quer, não? Pois então retrocede na tua conduta. Volta-te para Deus, volta para o teu esposo, volta para a tua esposa, volta para a igreja. Você que abandonou a igreja fazendo críticas do pastor, crítica de algum irmão que falou algo que você não gostou. Você não está ali para isso, você está ali para adorar o Senhor. Leia mais a Bíblia, querido. A Bíblia diz que o povo de Deus ele se perde porque não tem conhecimento. Quando você vê as pessoas que não são cristãs, que aderem a outras religiões, eles são fixos naquilo, eles aprendem, eles consomem aquilo diariamente para os seus ensinos. Aleluia. E nós, muitas vezes, cristãos, não queremos fazer isso. O povo cristão precisa aprender que a Bíblia é o nosso manual. E ler, a leitura ensina a nossa conduta diária, a nossa postura, enriquece a nossa fala. Às vezes você chega no altar, você não fala nada. Você pula, salta, grita e não sai nada. Porque você não está lendo a Bíblia, querido. Olha para a escola bíblica dominical que eu sempre digo, eu fui aluna da escola dominical desde os 7 anos. Eu estudava os 4 anos que forma, indo todos os domingos à escola dominical, depois eu voltava, estudava mais 4, e mais 4, e mais 4, e mais 4. E eu ainda não sei muita coisa. Então eu digo para você, tire o teu tempo para você fazer a leitura da Bíblia. Você jovem, você quer passar na faculdade, ser assim, um marco na tua postura dentro da faculdade, você quer fazer a diferença? Leia a Bíblia. Você vê que toda a conduta, principalmente quem faz os cursos de humanas,
Você olha palavras que estão dentro da Bíblia usadas no diário, né? Na palavra acadêmica, na escrita acadêmica. Por quê? Porque ela é muito importante. A Bíblia Sagrada são 66 livros, querido. A gente passa a vida toda e não aprende. Aleluia. Todo dia é dia de aprender. E a gente, cada dia mais, a gente vai crescendo. Se nós tomarmos no nosso coração essa decisão, não, eu vou tirar todo dia. Se você ler pelo menos 4 versículos de um capítulo, você já aprendeu muito. E exerça o que diz a palavra de Deus. Pratique com teus filhos. Não adianta você subir no altar, você prega, você profetiza, dentro de casa você é outra pessoa. No teu trabalho você é outra. Na escola, na faculdade você é outra. Você tem que viver, as pessoas não precisam, você não precisa dizer assim, olha, eu sou crente, eu sou cristão. Elas têm que ver na tua o quê? Postura, na tua forma de falar, na tua forma de argumentar, na tua forma de se comportar. Eles têm que ver Jesus. Você vê que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no palácio, até a alimentação deles foi diferente. Eles disseram, eu não vou me contaminar com esse banquete aí, não. Vai ver que o banquete do rei era lindo, tinha de tudo. Eles não quiseram aquele banquete, porque aquele banquete estava contaminado pelo pecado. Então até nisso, querido, até nisso, porque você vai fazer o quê? Porque a tua saúde melhore. Você vê tanta gente doente do estômago, do fígado, do intestino, porque está se empanturrando de coisa errada, alimentação errada. Onde é que está escrito como é que eu tenho que me alimentar? Está na palavra. Verdade. Né? Uma certa feita uma pessoa perguntou para mim a minha idade. Eu disse, olha, eu tenho 53 anos. Agora, em 2023, eu completei 54. E aí alguma pessoa disse, mas você não tem aparência de quem tem 53 anos. O que você come? Eu disse, vou te falar. Eu tomo chá da raiz de Jessé e me alimento todo dia da palavra. É ela que me renova. Porque a Bíblia diz, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Né? E vigia com os teus amigos. Ganha eles para Jesus. Não deixe eles te ganhar para o pecado, não. Eles têm que ver que o teu Deus é maravilhoso. E eles vão ver isso na sua conduta, meu amado. É na sua conduta. Porque tem umas pessoas que dizem assim, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Eu já digo ao contrário, faça, fale e seja você de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus abençoe e um beijo no seu coração. Muito bem, amados, eu vou fazer a oração agora, lembrando para você que o nosso WhatsApp, o DDD 96, o número é 98406-9393. Se você quer ser acompanhado por nós, como pastores, no teu WhatsApp, mande um pedido de oração para nós, mande o seu nome. Vamos orar. Pai maravilhoso, nas tuas mãos nós colocamos cada pessoa, a começar por nós que aqui estamos, que acabamos de pregar a tua palavra. Neste momento, aleluia, nós sabemos, meu Pai, que a palavra liberada é uma flecha que vai em busca do alvo, é uma bala que saiu de uma arma. A palavra é uma arma para revitalizar, para levantar, para restaurar, mas também a palavra é uma arma que pode matar alguém, matar os sentimentos das pessoas, matar e destruir a vida de uma pessoa. Mas nós estamos aqui na autoridade do nome de Jesus, meu Pai, orando a Ti, meu Pai, que as atitudes, que a vida desta pessoa seja santificada pela palavra. E assim, meu Deus, fica conosco, meu Pai, nós te pedimos em o nome de Jesus. Quero mandar um abraço ao nosso diácono Davi Pantoja, a diaconisa Rita, a pastora Soraya, que fez um grande trabalho, ela e o pastor Reinaldo
fizeram um grande trabalho. Domingo, inclusive amanhã, nós temos culto da família na Assembleia de Deus Restaurar. Às 4 horas da tarde, todos os domingos, 4 horas da tarde, é o nosso culto da família. E domingo passado, lotou a congregação de pessoas. A gente ficou muito contente, né, pela vida da pastora Soraya, porque quando a pastora Soraya quer, Deus usa ela de forma poderosa. Um grande abraço também à irmã Maria Ferreira, ao irmão Mundico, que Deus abençoe. Deus abençoe cada mantenedor deste programa. Ao Alberico, né? Na Flores do Norte, um abraço, estamos com saudade, né? Verdade. Vamos fazer em breve uma visita ali, né? É flor de todo jeito, é planta de todo jeito. E aquela família, uma família muito abençoada. Um abraço, irmão Alberico, e toda a sua casa seja abençoada pelo Senhor. Um abraço à Rúbia, né? Ao Jairo. E a todos os obreiros de Restaurar, minha mãe Raimunda Brasil, que está escutando o programa, né? Não perde o programa, que Deus abençoe toda a nossa família e que sejamos o instrumento de Deus cada dia para ajudar as pessoas, em nome de Jesus. A paz. Amém.